Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. Quero neste momento apresentar aqui diante de Deus a minha gratidão por esse importante convite que nós recebemos, fazer parte dessa seleta quantidade de pessoas que tem que transmitir o Evangelho. Eu sou muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Também ao nosso pastor Dario, que o Senhor Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Amém. Nosso irmão Marcos e todos os ministérios do ministério em nome de Jesus e a toda a igreja. Nós estamos já aqui no capítulo de número 9 e eu estarei lendo com os irmãos o versículo de número 15. O versículo 15 de Atos dos Apóstolos. Atos 9, 15. Está escrito: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém. Graças a Deus. A Bíblia, ela tem essa especialidade de nos apresentar o encontro de Deus com as pessoas. Deus se encontrando com as pessoas. Você pega toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e você encontra Deus tomando a iniciativa, sendo o primeiro a vir ao encontro das pessoas aonde elas estão. E tudo isso começou lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus vinha ao jardim para ter um encontro com Adão, inclusive no dia que ele pecou. Aí no dia que pecou tinha uma coisa ali que estava fora de ordem, fora de casa, fora do lugar. O Adão não estava onde deveria estar, nem Eva estava onde deveria estar, e ainda assim Deus continuou soando os seus passos no jardim e chamando por Adão: Adão, onde estás? Onde estás? Até que o Adão respondeu. E deste dia em diante você vai ver várias vezes Deus tomando a iniciativa de vir ao encontro dos homens. A Bíblia nos diz que todos nós, como ovelhas que não têm pastor, nos desgarramos, andando cada um pelos nossos próprios caminhos. E aí o que faz Deus? Deus tem que encontrar cada um de nós nos nossos descaminhos, por onde a gente acha que está indo certo, que está fazendo o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. E você vai encontrar Deus vindo ao encontro de Noé, falando com Noé, Deus vindo ao encontro de Abraão e falando com Abraão, Deus vindo ao encontro de Moisés e falando com Moisés, Deus encontrando Davi entre as malhadas de ovelhas e chamando um Davi, Deus tomando a iniciativa de vir às multidões e chamar pessoas para a salvação, chamar pessoas para o caminho, chamar pessoas para a comunhão e chamar pessoas para a sua obra. Então vamos lá, Deus toma a iniciativa, sai do seu trono, vem ao mundo dos homens, fala na linguagem dos homens, e não importa a idade que a pessoa tenha. O Abraão tem 75 anos de idade. 75 anos de idade dá para começar tudo de novo. Tudo de novo. E começa. Pega a esposa, pega o sobrinho, pega a fazenda dele, empreende um caminho, e Deus lhe acrescenta ainda mais 100 anos de vida para que ele continue andando na presença de Deus. E quando o Abraão está com quase 100 anos de idade, Deus aparece para ele e fala: já que vai andar na minha presença, seja perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito. Mas é apenas um garoto como o Davi, né? É um jovem ainda. Tem problema não, ele vai lá, pega o Davi garoto também, como ele pegou o Abraão já velho. Ou um Jeremias que disse: sou uma criança e não sei nem mesmo falar. Deus vai atrás. Ou de um homem como Moisés, 80 anos de idade, 40 anos de frustração. Deus vai lá e tem um encontro com ele também. A Bíblia é o livro que mostra o encontro de Deus com os homens pelo caminho que está andando. E o capítulo 9 é desses. O capítulo 9 é desses que onde começa o capítulo 9? Começa no capítulo 7.
Você está fazendo uma leitura da Bíblia, você faça uma leitura por inteiro, por completo. Começa no capítulo 7, quando Estevão está sendo morto. Estevão faz um grande sermão, e assim que ele está sendo morto, o pessoal está falando, já que vamos dar uma pedrada, vou dar uma pedrada sem paletó mesmo, segura aí. Aí tem um jovem lá, e esse jovem, ele é o chapeleiro, é aquele que segura o paletó. E ele vai segurando as túnicas, e ele vê quando o pessoal vai apedrejando. Então ele ouviu a íntegra do sermão de Estevão. E Jesus apareceu para Estevão. E Jesus apareceu para Saulo. Para quantas pessoas Jesus apareceu no livro de Atos? Para 2. Ele apareceu para Estevão e ele apareceu para Saulo. Certamente que no capítulo 1 a Bíblia diz que ele apareceu para aquela multidão, que o próprio apóstolo Paulo fala que eram 500 pessoas. No dia que Jesus foi assunto aos céus, 500 pessoas viram Jesus indo. Depois Jesus só apareceu para Estevão, era uma visão, eis que eu vejo os céus abertos, Jesus em pé ao lado de Deus, e depois ele aparece para Saulo, e não aparece mais. Agora ele é pregado pela sua palavra. Então você vê o capítulo 9, que ele começa no capítulo 7. Tanto que ele começa no capítulo 7, e quando vem o capítulo 8, apresenta-nos quem? Filipe, que era o amigo do lado ali do Estevão. Porque o Estevão morreu, mas o Filipe continua vivo. E o Filipe estava pregando o evangelho, levando o evangelho, não dando por conta a perseguição, muito pelo contrário, dando por conta o evangelho, prega o evangelho, e aí aparece essa pessoa aqui que é Saulo. E o que a Bíblia diz? Que ele era um jovem naquela época. O que é um jovem na comunidade de Israel? Entre os 13 anos de idade e os 30 anos de idade é jovem. Então, se você está entre os 13 e os 30, você está na juventude, de acordo com a cultura bíblica. Eu já passei dos 30, então agora você é adulto. Agora você é pleno de responsabilidades. A Bíblia dá um prazo para que entre os 13 e os 30 anos de idade você ganhe maturidade. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Você teve o seu período de infância, era criancinha, não sabia nem amarrar o cadarço. Depois você aprendeu a amarrar o cadarço, veio para a sua adolescência, já não é mais criança, e você não está mais na adolescência, você foi para a juventude. Da juventude você está encarando a vida adulta. E agora Deus está falando com todos nessa casa aqui, dizendo o seguinte: cada um tem o seu tempo de viver, a sua hora de viver. Se você ainda é adolescente, viva como um adolescente, com os valores da adolescência. Mas se você já não é mais adolescente, então seja adulto. Seja adulto, pleno de responsabilidades. Porque Deus que te fez lá no ventre da sua mãe, sim, eu te formei no ventre da tua mãe e te conheci. Abri a madre, ele disse para Jeremias, eu abri a madre e te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus te trouxe ao mundo e a sua vida não é um acidente de percurso. Você está escrito, Deus tem encontro com os homens na história, na vida, no tempo. E Ele deu um tempo de maturidade para cada um de nós. Entre os 13 anos de idade e os 30 anos de idade é para você ter maturidade. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo que nós estamos aqui estudando nessa noite, na carta aos Coríntios, capítulo de número 13, ele fala: quando eu era menino, eu andava como menino, discorria como menino, pensava como menino. Mas tem uma hora que eu olhei no espelho e falei: agora tem barba. Está chegando a ruga. O cabelo está ficando branco. A voz. Eu acabei com as coisas de menino. Para tudo há um tempo em nossa vida. E não é tempo da igreja ser infantil nas coisas do reino de Deus. Nós temos que parar com todo tipo de criancice, infantilidade, meus irmãos, e meninice, para nós irmos em direção à perfeição. É o que a Bíblia diz: anda na minha presença. Quer andar na minha presença? Então seja perfeito. Acabe com as coisas de menino. Deixa as coisas de menino para quem ainda é menino. Mas entre os 13 e os 30 anos de idade já é para você ter maturidade, saber que você tem responsabilidade, que existe um peso sobre as suas costas e que você representa o reino de Deus nesta terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entre os 13 e os 30 anos de idade, o apóstolo Paulo é chamado. A gente entende que ele deve estar ali na casa dos 24, 25 anos de idade, perto dos 30 anos de idade. E ele é um menino que ele diz na carta aos Gálatas: eu era fariseu, meu pai também era fariseu. Ele vem de uma família de fariseus, gente dedicada para a religião. Qual religião? A religião dos judeus, que era a religião judaica, judaísmo.
E dentro do judaísmo tinha aquele que levava como dá para levar, no banho-maria, né? Vamos levando, eu sou judeu de nascimento, mas eu tenho mais o que fazer. Mas dentro do judaísmo tinha aquele que era judeu fervoroso, aquele que se aplicava. Esse é o caso de Saulo. Ele diz: na minha idade eu excedia em judaísmo a todo mundo que era junto comigo. Então ele era aquele que ele era realmente assim, muito devoto ao judaísmo. Ele acreditava no judaísmo, defendia o judaísmo e ultrapassava qualquer um na idade dele, extremamente zeloso. E quando ele viu a morte de Estevão, ele presenciou, e o Sinédrio endossou a morte do Estevão. O que era o Sinédrio? Era a casa de leis, era o Supremo Tribunal dos judeus. Eles que tinham matado o Senhor Jesus agora estavam também endossando a morte de Estevão. E o Saulo, que estava ali criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei, Saulo pegou e disse o seguinte: eu vou tomar partido nessa coisa também. Eu também vou perseguir esse pessoal aí, porque a igreja era chamada de Seita do Caminho. Olha que nome bom. Eu vou fundar uma igreja agora, vou sair da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, eu vou fundar para mim uma igreja e vou colocar assim: Seita do Caminho. Já viu? Tem? Já tem. Seita do Caminho. Igreja do Caminho, Estação do Caminho. Mas tem o nome Seita? Não, Seita não. Não, né? O pessoal não quer, né? Só quer o nome Caminho, não quer o nome Seita. Esse era o apelido que colocaram na igreja: Seita do Caminho, ou dos Nazarenos, era chamado de Nazarenos também. Quando a igreja chegou em Antioquia, colocaram um apelido em nós. Sabe qual que é o nosso apelido? Cristãos. A palavra cristão significa lá vão os ungidos. É assim que a igreja era chamada, Seita do Caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então pode chamar de Seita do Caminho, porque nós andamos no caminho, na verdade e na vida. Também era chamada de Seita dos Nazarenos. Não tem problema não, porque o nosso Senhor era chamado de o Nazareno, que veio de Nazaré e era profeta. Pode chamar também. Quando chegou em Antioquia, era a Seita dos cristãos, os ungidos. Você gosta desse nome? Você é um cristão, você é um ungido, recebeu o poder da palavra, recebeu o Espírito Santo. Ou você fica ofendido, né, de chamar você de cristão, de nazareno, de crente, de evangélico? Não fica ofendido não, assume: eu sou evangélico, sou crente, sou assembleano, sou da Assembleia de Deus e estou indo para o caminho do céu. Perseguição a gente tem. Paulo escreveu: quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, viver como? Piedosamente. Você quer viver como em Cristo? Impiamente, aí não dá, irmão. Impiedosamente, aí também não dá. Disfarçadamente, também não dá. Como que você tem que viver em Cristo Jesus? Piedosamente. Mas o que vai acontecer com você se você viver piedosamente? Paulo diz: padeceremos perseguições. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, como um homem piedoso, uma mulher piedosa, você vai ser perseguido. Eita glória! Tá boa, né, meu irmão? Tá boa essa vocação aqui. E o apóstolo Paulo, que ainda não é apóstolo, ele pega e vai lá para o Sinédrio e fala: eu vou agora, eu excedo em judaísmo mais do que todo mundo. Me dá autorização aqui que eu entro sinagoga dentro, igreja dentro, porta dentro, e trarei para Jerusalém todos os que pertencem à seita do Nazareno, à seita do caminho, todos. E o Sinédrio falou: por que não investir no ministério desse jovem aí tão fervoroso, né? Tem tanta gente que leva a religião assim, mais ou menos. Se isso aqui é fervoroso, vamos dar a carta para eles. E deram as cartas para ele. Ele pega e empreende a viagem dele, e no meio do caminho, quando? No meio do caminho, indo em direção a Damasco, já arquitetando como que ele chegaria em igreja por igreja, como que ele chegaria em culto após culto, junto com aquela guarda palaciana do templo lá. Ele chegaria aqui na porta, aqui faria uma arruaça. Por quê? Porque a gente tem os nossos diáconos aqui, mas nossos diáconos não são policiais armados até os dentes, né? Nossos diáconos aqui, eles são guardiões da porta, né? Eles são recepcionistas do reino de Deus. Só não queria nem saber. Ia entrar a igreja dentro aqui, ó, mas é mulher, é senhora, é idosa, é adolescente, é jovem, não importa. Já chegaria aqui truculentamente, pegando todo mundo pelos cabelos, prendendo todo mundo, colocando de vergonha lá e levando acorrentado para Jerusalém. Esse era o plano de Saulo. A Bíblia diz aqui: ele estava respirando ameaças contra a igreja.
Só que, meus irmãos, havia um segredo naquela igreja, naquele templo, que é o único segredo que nós devemos guardar nas 7 chaves, que é o segredo da contínua oração àqueles que estão nos perseguindo. O Evangelho disse: os homens vão fazer isso com vocês mesmos, eles vão perseguir vocês, mas orai, diz a Bíblia, orai, a Bíblia diz, orai, orai por quem? Orai pelos que vos perseguem. Só há uma forma de nós vencermos toda e qualquer perseguição: joelho no chão, clamando ao Senhor dos céus e apresentando por nome: esse aqui é o nome do meu perseguidor. Você sabe o nome do seu perseguidor? Você sabe quem é a sua perseguidora? Aquele que não te deixa em paz, que fica vasculhando a sua vida, que fica respirando ameaça em cima de você. Como que você vai confrontar essa pessoa? Eu vou pelo olho por olho, dente por dente. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não, meu irmão. Evangelho, meu irmão, não é assim. Jesus disse o seguinte, meu irmão: no mundo tereis aflições. Então você faz o seguinte: orai pelos que vos perseguem. Você está orando na Marraçoia. Você está orando por aquele que é teu perseguidor, a tua perseguidora, que não dá paz, que não te dá descanso, que fica futricando de um lado para o outro, procurando destruir aquilo que você está construindo. Continua orando, coloca no joelho, coloca no óleo, coloca no altar, levanta um clamor, faça uma campanha e na sua casa em favor desta pessoa. Quero ver se os céus não se abrem sobre você, e não quero ver se Deus não vai ter um encontro com esta pessoa. Glória a Deus. E a igreja está orando, e Saulo está indo no caminho. E quem recebe a oração? O mesmo que recebeu o espírito de Estevão. Estevão, antes de morrer, ele fez a seguinte oração pelos seus perseguidores: se você pedir para mim, ora pelo meu perseguidor, eu vou ficar procurando umas palavras, deixa eu ver como que eu vou orar por esse perseguidor, porque eu acho que a gente tem. Dá para contar nos dedos da mão, mas a gente tem. Mais ou menos assim, quebra-lhe o dente, né? Sabe? Fecha-lhe a porta de emprego, pesa a mão no filho dele, né? Coisa ruim para longe de mim. A oração do crente Estevão é: Senhor, não lhes impute este pecado. Imitando Jesus na cruz, que disse: Pai, perdoa-lhes os pecados, porque não sabem o que fazem. Estão cegos, tangidos pelo diabo. Então, na hora de interceder pelo seu perseguidor, peça a Deus para ter um encontro com ele, colocar gente no caminho dele. Fala: Senhor, coloca um evangelista no caminho dele, coloca um pregador no caminho dele, levanta na casa dele um evangelista, Senhor, entra em contato com essa pessoa, vá de encontro com ele. Deus vai criar uma situação, e esta pessoa que está te perseguindo, daqui a pouco está batendo na sua porta, mandando um recado para você: ora por mim na tua igreja lá, porque a coisa para mim não está boa. Como que nós sabemos que a pessoa dessa igreja está orando por Saulo? Jesus, ao ter um encontro com Saulo, evangelizou Saulo assim: Saulo, Saulo. Olha o humor de Jesus. A gente imagina aquela voz de Hollywood, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não. Texto grego. A Bíblia diz assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Dura coisa para você ficar aí lutando contra as correntes que eu estou colocando em você. É isso que é o texto. É nesse humor, é nessa calma, é nessa evangelização. Como se evangeliza um perseguidor? Se evangeliza com o evangelho da paz, meus irmãos. Se evangeliza com alegria, com um sorriso no rosto, com oração no joelho. É assim que se evangeliza aquele que está te perseguindo. Se você ficar carrancudo, entendeu? Você não vai evangelizar ninguém. Se você espraguejar igual Pedro, você não evangeliza ninguém. Ninguém quer vir para a igreja um crente de cara amarrado, meu irmão, que fica rogando praga em ninguém, não. Evangeliza com alegria, ó, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, porque está escrito: quão formosos os pés daquele que anunciam as boas novas. O Saulo está indo no caminho, é um clarão. Jesus não colocou ele nas trevas do inferno. Trevas do inferno. Ele iluminou ele. Colocou luz em cima da cabeça dele, mas tanta luz,
que ele ficou abacinado. Sabe quando você está aqui na estrada aqui, com o seu carro aqui, aí vem aquele caminhão, dá um farol de milhas bem no seu olho. Aí você tem que diminuir, né, a velocidade até passar o abacinado. É o que Jesus fez. Por quê? Jesus tinha ensinado: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Não é isto? Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não vos deixai vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aquele que está te azucrinando é uma oportunidade para você ficar um crente perfeito. Faça o bem em favor dele. Se for uma mulher, entendeu? Aquela mulher lá, e ela tiver necessidade de você, sei lá, fazer uma faxina para ela, cuidar da criança dela na creche, lavar uma louça para ela lá, não tem problema não. Bateu na tua porta, chegou até você, ofereça o seu serviço, vai lá e faz. Vamos ver quem é que vai vencer esse negócio. Sabe quantas pessoas você já conseguiu dobrar sendo bom? Fazendo o bem, falando coisas boas, um monte, meus irmãos, só de você ter a alegria da salvação no teu coração. Jesus acendeu a lâmpada e o Saulo está no meio do caminho e o Saulo cai. Aí quando ele cai, ele diz o seguinte: eu ouvi uma voz. A turma que estava comigo ouviu a voz, mas não viu a luz, porque a luz não é para todos, a luz é para quem Deus está chamando. Aí Deus acende uma lâmpada e deixa bem claro para você: sou eu que estou chamando você para esta minha obra. Esse chamado não vem da parte dos homens. Se vocês quiserem ler comigo, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que nós estamos lendo aqui, ele diz no capítulo 1, nós ouvimos nosso pastor aqui pregando domingo, várias passagens da Bíblia, né, principalmente na carta aos Coríntios. Aqui está o 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26. 1 Coríntios 1, 26. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, quem escolheu? Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E o versículo 28, Deus escolheu, quem que escolheu? Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então Deus, nós lemos aqui no texto de Atos, Deus, para falar com Ananias era crente, Deus deu uma palavra, né? Jesus deu uma palavra para Ananias e falou o seguinte: ô Ananias, você vai agora, tá bem, ó, versículo de número 11, disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso. Jesus, conhecendo tudo, o lugar, a rua, o morador, Jesus conhece tudo. Mas é lindo servir Jesus, né? É um evangelista de primeira, né? Um evangelista. Jesus mapeou o bairro onde ele ia evangelizar. Qual que é o nome da rua onde você mora? Qual que é a rua de trás? Quem é que mora nessa rua? Você conhece? Não, conheço não. Porque a gente vive num tempo que a gente não conhece nem o vizinho, nem o da frente, nem o de trás. A gente conhece esse povo, né? E eles também não nos conhecem, não. Jesus conhece. Vai lá na cidade de Damasco, vai na rua direita, vai na casa de Judas. Lá tem um homem chamado Saulo, que era da cidade de Tarso. Glória a Deus! Aleluia. Jesus disse: não tenham medo, pequeno rebanho, não tenham medo. Sabe esse monte de cabelo que você tem ou que você está perdendo? Até os fios de cabelo estão todos contados por Deus. Deus no controle, Deus no trono da sua vida. Você é importante para Deus. Com nome, endereço, meus irmãos, e CEP, e CPF, e RG. Glória a Deus. E até conta bancária. Jesus conhece. Vai lá. Aí chamou o Ananias. E o Ananias, ele foi sincero. Era uma visão, ele foi sincero: Senhor, é uma visão ou é uma visagem esse negócio aqui? Porque esse homem veio de Jerusalém para cá para colocar todo mundo na cadeia e levar humilhado pelo meio da rua. Aí Jesus explica. Se você tem dúvida que é Jesus, conversa com Jesus que ele te esclarece. Jesus tem muito bom humor, mas é muito bom humor. Nós não podemos ter aquela imagem do Jesus carrancudo. Você tem que acabar com essa imagem, sabe? O brabão, né?
brabão. E aí, vai ter um encontro com Deus ou não vai? Vou colocar uma doença em você, porque se você não vir por amor, você vem pela dor. Meu irmão, é só ler a Bíblia. Deus amou o mundo. Ele amou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já que ele amou o mundo, ele enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar. Então a imagem que eu tenho de Jesus andando no Evangelho é de bem com a vida. Ele fez a paz. Como que uma pessoa carrancuda vai fazer a paz? Ele veio e fez a paz, evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Ele recebia todo mundo, era criança, era mulher, era fariseu, era saduceu, era herodiano, era prostituta, era demoniado, recebia todo mundo, e aí ele curava todo mundo, libertava todo mundo, e ele encontrava tempo para orar ao Pai e andar por cima das águas e salvar os seus discípulos. Jesus de bom humor, meus irmãos. Aleluia. É com bom humor, é com alegria no coração. Então não deixa a tristeza tomar conta do coração, nem o rancor, nem o ressentimento, nem o ódio, nem a revolta, nem o desejo de vingança. Arranque esse negócio para longe de você, ora pelo teu inimigo e fala: Jesus, tem um encontro com ele lá, Senhor, porque daqui a pouco o Senhor volta aí e eu vou embora. Ontem eu estava lá vasculhando sem querer lá o meu Facebook, né, que de vez em quando eu vou lá sem querer. Aí eu estava olhando a foto de um irmão, 49 anos de idade, congreguei com ele na época da pandemia. Aí está lá, luto. Aí na curiosidade, abro. Eu não acredito, perdi o meu querido da minha vida inteira, 49 anos de idade. Fui internado, oração, igreja, oração, igreja, oração, igreja. Jesus falou: tá bom, orou, mas eu vou recolher. Recolheu. Então, meus irmãos, o tempo que a gente tem de vida aqui não é para guardar rancor, ódio, desejo de vingança, correr atrás de coisas tolas. Não, vamos viver o Evangelho, anunciar o Evangelho. Aí vem Jesus e ouve a sua oração, tem um encontro com Saulo e é o seguinte: ele teve tanta luz que ele caiu cego ao chão. Aí quando ele caiu cego ao chão, tá vendo aí? Mexeu com a igreja de Deus. Mas mexeu com a igreja de Deus, não tem perdão. Como que não tem perdão? Eu leio o Evangelho. Jesus fala aí, vai lá, ele está orando, e você, Ananias, vai lá, fala de mim para ele, porque essa obra pertence a você. A parte de aparecer, já apareceu, de conversar, já conversou. E Saulo, desde aquele dia que ele teve o encontro com Jesus, não sabia que era Jesus. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas vai lá para a cidade de Damasco lá e eu vou te dizer o que você tem que fazer. E com o Ananias, que é o obreiro da vez, ele fala assim: ô obreiro, tem que visitar o novo convertido lá, que o novo convertido sabe nada. Eu ainda lembro quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei Jesus 2 vezes. Eu aceitei a Jesus antes do carnaval e depois do carnaval de 1994. Eu planejava pular carnaval em 1994, não via a hora de fazer 18 anos de idade. Eu queria fazer 18 anos de idade para poder entrar na boate e não ter medo da polícia, entendeu? É o que eu queria. Lá nos anos 90 a gente tinha algum medo, né, da polícia pegar. Ia ser uma vergonha para minha mãe, né? Trouxe esse marmanjão aqui, buscar o Rogério na delegacia. Então eu estava planejando ir para o carnaval. Aí eu vi os crentes passando na rua assim, eu falava: meu Deus, que povo bonito, né? E por que eu não vou para a igreja? Aí inventei, conheci, olha só que testemunho estranho. Eu conheci um vizinho chamado Ivan, era o nome dele, Ivan. E o Ivan, ele era homossexual. Aí nessa amizade, né, a casa da minha mãe era frequentada pelo Ivan e por outros, né, mas eles sempre foram respeitosos, né, nunca desrespeitou a casa da minha mãe. É anos 90, né. Aí eu peguei e falei para ele: rapaz, eu estou com vontade de ir para a igreja. Ele pegou e falou: eu vou com você. Eu vou com você, porque a igreja é um lugar bom, então eu vou com você. Aí a gente marcou de ir, mas era uma lorota dele, foi nada. Eu sei que eu me aprontei. Eu peguei e coloquei uma camisa rosa choque que eu tinha, coloquei uma calça bag daquele tempo, né? Calça bag, né? Que era moda, e coloquei um medalhão da Aparecida do Norte no peito, assim. Peguei uma Bíblia católica que eu tinha ganhado de uma irmã da Congregação Cristã do Brasil, e eu peguei e falei: ô Ivan, vamos para a igreja. Ele falou: ah, não vou não, porque está chegando o carnaval. Eu falei: ah, mas eu vou. E fui para a igreja, Assembleia de Deus. Sentei lá no último banco lá. Os irmãos começaram a falar em língua estranha. Eu não entendi nada que esses irmãos falavam em língua estranha. Eu achava que era código, que os irmãos falavam uns com os outros ali. Até que teve uma hora que o pastor pegou e fez um convite: quem quer aceitar Jesus? Mas se aceitar Jesus, não sei quem quer aceitar. Já estou com Jesus. Qual é o nome da medalha da Aparecida? Está vendo? Não, que eu já aceitei Jesus. E
E um diácono com um bigode bem grandão assim chegou e colocou a mão no meu ombro e falou: ô jovem, você precisa aceitar a Jesus, eu vou com você lá na frente, vamos lá. Ah, já que eu estou aqui, vamos lá. Aí eu vim para aqui frente aceitar Jesus. Aí eu passei um mês na igreja, só que aí eu passei um mês na igreja e não recebi nenhuma visita de ninguém, nem das irmãs, nem dos irmãos, nem de ninguém. Aí eu não sabia que dia que era culto, se era domingo, se era terça, se era quinta, que tipo de culto que tinha, se tinha escola dominical. Eu não sabia, eu só ia de domingo em domingo. Então entre um domingo e outro eu fumava um cigarro, jogava uns futebol, achava que era pecado e ficava com muita culpa e falava: então não vou mais para a igreja não. Saí da igreja. Aí depois do carnaval eu falei: agora eu vou para a igreja, independente de visita de alguém aqui, eu quero conhecer a Jesus. Aí aceitei a Jesus de novo, nem esperei o diácono me chamar. Isso foi em 94, meus irmãos. Os novos convertidos precisam de uma visita. E essa visita tem que ser feita por alguém levantado por Deus. Qual que é o nome desse que vai fazer a visita aos novos convertidos? Porque muitas almas Jesus traz e coloca aqui dentro da igreja. As almas entram aqui, vêm apenas para ouvir uma palavra, receber uma oração, ouve o evangelho, o Espírito Santo traz aqui. Precisamos anotar o nome, a casa, o endereço e marcar uma visita fortuita de uma irmã, de um irmão, alguém que vai lá fazer a evangelização, o pós-venda. E quem é que aparece? Ananias. Estamos terminando, meus irmãos. Ananias aparece. Saulo está orando. A Bíblia diz que Saulo está orando, meus irmãos. Saulo está orando. Diz aqui, que assim que ele entrou na casa, impondo-lhe as mãos, não aquela imposição de mãos teatral. Vem aqui, meu irmão. Vou impor as mãos teatralmente. Tira uma foto aí para mostrar que eu sou ungido, com as mãos impostas. Não, é coisa de crente. Ele chegou, colocou as mãos: irmão Saulo, ó que alegria, hein? Irmão Saulo, ó a visita de alguém que acabou de citar Jesus. Chama de irmão, dá a paz do Senhor, abre um sorriso. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, Ele falou para eu vir aqui e fazer esta obra, para que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Não falou da vida retrógrada dele, se bebeu, se bateu, se matou, se estuprou. Não falou da vida retrógrada dele. Falou de Jesus. O evangelho é para falar de Jesus. O culto é para falar de Jesus. A pregação é para falar de Jesus. O evangelismo é para falar de Jesus. A visita é para falar de Jesus. O Senhor Jesus já fez o que tinha que ser feito. Eu só vim aqui para te batizar. E Saulo foi cheio do Espírito Santo. Escamas caíram dos seus olhos. E agora que ele estava vendo, ele foi batizado. Meu Deus, meu irmão, como é fácil evangelizar. Como é simples evangelizar. Você viu o Felipe evangelizando? O que é que você está lendo aí? Eu estou lendo aqui o profeta Isaías. Você está entendendo? Não, estou entendendo não. Sobe aí. Explicou. E agora, o que eu posso fazer para ser batizado? Você quer ser batizado? Vou batizar. Olha que fácil. Foi assim, a evangelização ela é simples, é para ser feita de casa em casa, à beira do caminho, se você estiver aí dentro do ônibus, do metrô, no ambiente de trabalho, a qualquer oportunidade, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, deixa que o Espírito Santo venha e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí agora eu quero ser crente, o que eu tenho que fazer? Bom, agora deixa eu ver. Bom, você tem que ir. Aí você dá uma cartilha na mão dele, e demora uma vida, e não recebe visita, aí não batiza, meu irmão. Então tira os apetrechos, fala: você quer batizar? Então eu vou fazer 4 cultos na sua casa lá, sabe, 4 cultos de discipulado, vai lá, você lê 2, 3 textos lá, canta um hino com ele, mantém a comunhão com ele vem, ele traz a esposa, ele traz o filho, ele traz o vizinho, ele traz o colega, e a igreja, a casa do Senhor é cheia de novos convertidos. Glória a Deus. E qual que foi o próximo passo? Agora que eu estou bom, agora que eu não sou mais fariseu, agora que eu não sou mais Saulo de Tarso, perseguidor, o que eu tenho que fazer? Ele entrou na sinagoga. Ele entrou aonde? Na sinagoga. Como que ele entrou na sinagoga? Com as cartas que ele tinha recebido, chancelada por Anás e Caifás e todos os 70 do Sinédrio. Aquilo que era armadilha contra a igreja, ele entra na sinagoga, mostra a credencial e fala: está chegando aqui o fariseu que veio lá de Jerusalém. Aí Saulo aproveitava a oportunidade, começava a abrir a Bíblia, o pessoal pensando que ele ia sentar a madeira em Jesus. Aí ele falava: sabe aquele Jesus? Aleluia! Aleluia! E confundia, a Bíblia diz, confundia, abrindo as escrituras e mostrando que o Cristo morto em Jerusalém
era o Cristo das Escrituras. E começou a trazer gente para Jesus, gente para Jesus. Por isso Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. É na tua fraqueza, é do jeito que você é na sua pouca força. Deus usa a sua vida para que você seja um instrumento, um vaso de Deus nesta terra. Oh glória! Aleluia, Jesus! Mas esse homem não veio aqui para poder perseguir Cristo? Veio, mas como que ele está tirando todo mundo da sinagoga e levando para a igreja? Leia o capítulo 9, meus irmãos. O pessoal ficou furioso com ele e falou: vamos matar logo esse homem daqui antes que ele esvazie a nossa sinagoga? Vamos. Começaram a perseguir ele, a igreja falou: irmão Saulo, terminou sua parte aqui. Tudo tem seu tempo, tempo de começar e tempo de terminar. Colocaram ele dentro de um cesto, desceram ele pela muralha da cidade. Aí ele falou: para onde que eu vou agora? Eu vou para a sede. Aí ele foi para a sede de Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, quem recebeu ele? Ninguém. Irmãos, acolhimento. Eu agradeço ao pastor Dario, aos obreiros, às irmãs, a equipe de som, os músicos, pelo acolhimento que vocês fizeram a mim e a minha família. Uma igreja acolhedora, meus irmãos, essa é a chave da evangelização. Uma igreja acolhedora, uma igreja que não faz acepção de pessoas, que não faz distinção entre as pessoas, uma igreja que recebe a todos assim como foi recebido. Saulo chegou lá em Jerusalém, ninguém acolheu ele. Esse homem aí deve ser um espião do Sinédrio. Se ele entrar aqui, a gente vai ver, vai todo mundo preso. É o cuidado pastoral que os pastores de Jerusalém tinham, até que apareceu um homem chamado Barnabé, o filho da consolação. Lá foi Ananias, ali foi Barnabé. Precisa ter Ananias e tem que ter Barnabé, meus irmãos. Alguém que vai te ajudar a se levantar, alguém que vai ajudar você a ser conhecido. Cheguei aqui, meus irmãos, fui recebido pelo pastor Dario, mas aí eu conversei com o pastor Davi. Conversei com o pastor Davi porque trabalhando com o pastor Davi em Cidade de Tiradentes desde 2015, então são 9 anos. Eu falei: pastor Davi, o senhor está indo para Barueri e eu estou mudando lá para pertinho lá do setor 111. O senhor conhece o pastor? Eu conheço, o pastor Dario, meu amigo. O pastor Davi falou: pastor Davi, meu amigo. Então, o senhor poderia fazer uma referência minha lá, para chegar lá? Pode deixar. Não deu um dia. Mandou a foto do pastor Dario com a esposa, né? Falou: já conversei com o pastor Dario, está te esperando lá. Providenciou a carta e eu e minhas famílias chegamos aqui e recebemos, irmãos. Tem Barnabé na igreja. Tem Barnabé, tem Ananias na igreja, tem acolhimento na igreja. Receba teu irmão, receba tua irmã, receba as almas. Nós somos uma igreja acolhedora, uma igreja que faz a integração, integra nos adolescentes, integra nos jovens, integra no ministério, integra ali na música, integra no grupo das irmãs, integra no coral, integra aqui, ensina bateria, ensina teclado, ensina a mexer na sonoplastia ali. Dê oportunidade. Minha esposa achou lindo aqui os nossos pequeninos aqui fazendo a coleta das ofertas, né? Ou então recolhendo aqui o cálice. Uma igreja acolhedora, meus irmãos. Glória a Deus. Aí chegou o Barnabé, que era conhecido de todo mundo lá, e falou: esse aqui é Saulo. Esse aqui é Saulo. E diz que ele ficou 15 dias na igreja de Jerusalém. E Pedro e o João e o Tiago, todos começaram a explicar o evangelho para Paulo, ponto por ponto. Em 15 dias ele falou: eu fui recebido na igreja 7. Graças a Deus. Esse é o capítulo 9 do livro de Atos. Depois vem a história de Pedro. Aí a história de Pedro pertence já ao capítulo 10. Eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus também a acolhida da palavra de Deus, essa responsabilidade que o pastor nos conferiu aqui, e que Deus abençoe a igreja também em nome do Senhor.